mais uma quarta-feira, trazendo o circuito de filmes para que a gente possa trocar aprendizados. E o filme de hoje é bem interessante, rico em aprendizados. Eu já peço para você compartilhar essa live para mais pessoas. Esteja junto, Valéria, seja bem-vinda. Esteja junto com a gente nessa quarta-feira. Se você assistiu o filme, compartilhe a sua visão. E que seja um vetor de mudança na vida das outras pessoas também. Tá? Para mim sempre é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. O circuito de filme foi criado no intuito, baseado em algo muito lúdico, que é o filme que todo mundo gosta, a gente tirar aprendizado e estabelecer ações na nossa vida. Tudo isso começou, a partir do conhecimento do coach. A gente usa muito filme, livros no processo. Isso ajuda a trazer o conhecimento, vamos dizer, uma parte da teoria, ou então através da vida daquele personagem, a situação do filme, para que você possa trazer para a sua vida também. Para quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, sou coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz. Eu sempre digo que eu estou aberto a aprender, porque o aprendizado, quanto mais rápido eu aprendo algo, mais rápido eu cresço, mais rápido eu avanço. Então é algo que, observando outras pessoas que tem essa dinâmica, eu vi realmente que essas pessoas conseguem tirar lições e aplicar aquilo que eles estão falando. O conhecimento deixa de ser um conhecimento teia de aranha. Karen, seja bem-vindo. Aquele conhecimento de teia de aranha que fica na prateleira, ele passa a ser colocado em prática. Esse é o objetivo, e através do filme fazer essa ponte do aprendizado à prática. Então meu convite hoje, nessa noite, é isso. E o filme de hoje é Aonde Estiver o Seu Coração. Esse é o filme de hoje. É um filme bem curto, 48 minutos, 48 e poucos minutos. Conta a história de um jovem, o Luca, onde ele tira um tempo para, na verdade, ele decide fazer uma viagem de 1 ano. No filme ele fala que é um ano sabático. E uma semana antes de iniciar essa nova jornada, ali por volta do ano novo, ele decide visitar um lugar especial. Esse lugar especial, ele se tornou especial porque era aonde a mãe dele vivia quando era criança, ia, e era muito bom. Ela falava que ela se sentia bem, se sentia alegre. E nesse momento, antes de fazer essa viagem de 1 ano, ele vai para esse local e lá ele conhece um senhor que se chamava Maurício. E esse senhor, ele traz alguns conceitos sobre a questão do tempo e a questão da vida. Se a gente for parar para pensar, essas duas vertentes, elas podem se cruzar, porque se a gente for parar para pensar,
a vida ela é delimitada por um tempo. A vida, né, não levando em consideração aqui religião, tá? A vida carne, ela tem um limite, né? Ela tem um tempo, né? A biologia, a nossa biologia, ela foi criada para viver 120 anos, mas existe uma variação, tem gente que vive 70, 80, 90 anos. Então, levando isso em consideração, a vida ela tem uma delimitação de tempo. E quando se pensa em um limite de tempo, POC, seja bem-vindo. Então, isso faz com que você possa planejar essa vida. Possa, talvez dependendo da sua visão, aumentar a produtividade, você aproveitar melhor a sua vida. Então, dentro disso, o tempo ele é importante. Mas dentro desse filme, a gente vai entender que a vida, né, segundo o filme, a vida é mais importante do que o tempo. Porque vai ter momentos que eu vou me prender ao tempo e não vou viver a vida. E vai ter momentos que talvez eu viva a vida, talvez em alguns momentos, algumas pessoas, de forma irresponsável. E não é essa a proposta aqui, e nem a proposta do filme. Então, o que eu aprendi com esse filme? E se você assistiu, aprendeu, viu aprendizados, né, caiu a ficha, coloca aqui nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa aqui nos comentários também. Então, o que eu aprendi? A vida é um sopro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos. Nós não podemos controlar o tempo. Essa é a verdade. A única moeda, olha que interessante que eu vou falar agora. A única moeda que a gente gasta e não consegue repor e não consegue voltar atrás é o tempo. Ele gasta, você tem 24 horas, terminou as 24 horas, no outro dia você tem menos tempo. Então, essa dimensão de tempo, né? Então, trazendo a vida, que é muito valiosa, trazendo o tempo, também é algo importante, mas dentre o que o filme traz, entre o tempo e a vida é mais importante. E aí, a partir disso, a decisão de você aproveitar a vida. Enquanto o mundo gira, o mundo está em movimento. Uma coisa que eu aprendi é: esteja em movimento. A vida foi criada para ter movimento. Nem que sejam as mínimas coisas. Eu me lembro em uma fase da minha vida que, pensando nisso, né, já naquela época eu já tinha essa noção, ou essa ficha já tinha caído, e essa coisa de poder estar em movimento. Às vezes, vamos dizer, uma oportunidade de trabalho, né? Teve um período, né, procurando trabalho e não tinha nada em vista, mas o fato de estar saindo para a rua, buscando um trabalho, ali poderia acontecer alguma coisa. Em casa, não aconteceria nada, se esse movimento lá fora não acontecesse. E aí, nesse momento, eu aprendi que vida é movimento, e sempre acontecia alguma coisa. Se não fosse o trabalho ou o emprego naquele momento, eu encontrava uma pessoa,
ou eu encontrava uma pessoa que muito tempo eu não encontrava, que não falava. E aí resgatava esse contato. Então, sempre vai acontecer alguma coisa quando você está em movimento. Esse filme ele traz um pouco disso, né? É bem interessante. Um outro aprendizado que a gente, né, saber que nós não seremos jovens para sempre. E com a medida do tempo, o tempo passa, existe um limite biológico, corporal. O seu corpo ele vai chegar um momento que vai ter um limite. Por exemplo, a terceira idade traz, né, alguns desgastes do tempo. Dependendo como você viveu mais jovem, criança, adolescente, na fase adulta, o corpo, né, quando você chegar na terceira idade, você vai, aquela frase que fala, né, a fatura vai chegar. Então, saiba que existe um limite do seu corpo, vai ter coisas que com o tempo você vai deixar de fazer, ou vai fazer com menos frequência, ou vai fazer de outra forma. Um outro aprendizado desse filme é: cada um tem as suas dores do passado. Tem pessoas que acontecem situações na vida delas que elas ficam presas ao passado, a essas dores. E o tempo que eu fico nessa dor, ela passa de ser dor para ser sofrimento. O sofrimento é uma dor prolongada. E tem situações na vida, seja uma perda de uma pessoa, um fim de um relacionamento, a falência de um negócio, o negócio que você fez e não deu certo, talvez uma pandemia, você fez vários planejamentos, veio a pandemia e não saiu exatamente como você queria. E cria dores ali, e você olha e pode pensar: se não fosse a pandemia eu estaria assim, assado. Mas tem gente que com a pandemia virou o jogo. Foi a melhor coisa para essa pessoa. Outro aprendizado desse filme é: nunca julgue o livro pela capa. Quanto de nós, em conhecer uma pessoa, julga a pessoa assim, quando conhece a pessoa propriamente dito, né? A pessoa, ela fala: pô, eu nem imaginava que você era assim. Talvez você era uma pessoa arrogante, talvez uma pessoa chata, não via essas e essas habilidades em você. E aí a pessoa se surpreende. Quantas vezes já aconteceu na sua vida? Já aconteceu na minha vida. Julgamento. Um outro ponto bem interessante desse filme é: quando o outro tem uma atitude certa, talvez na hora errada, pode não ser levado a sério e não ser considerado. Bárbara, seja bem-vinda. O que eu estou querendo dizer com isso? Ter uma atitude certa na hora errada, você pode não ser levado a sério e nem ser considerado ou considerada. É aquela coisa que você errou com alguém, no presente você quer corrigir esse erro, você procura
agir de forma correta com essa pessoa. Você sabe que você errou, você está querendo se redimir, quer fazer uma nova história, só que essa outra pessoa, ela não acredita muito, ela está presa naquela situação do passado. Então, quantas vezes você quis fazer isso e essa pessoa não levou a sério e não considerou essa ação? Ela achou que você ainda era aquela pessoa, não se transformou. Isso fica bem claro no filme. E a frase a frase e o aprendizado que mais descreve esse filme, eu vou falar agora. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Bárbara, esse filme ele tem no YouTube, tá? É um filme bem curto, aproximadamente 48 minutos. É um filme tem vários aprendizados, apesar de ser muito curto. E essa é a frase: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. A gente pode interpretar isso de várias formas, tá? E eu até peço para você que está na live, né, você que vai assistir, coloque o que você entende dessa frase que eu acabei de falar. Seguindo essa visão, o que eu posso falar pelo meu entendimento? Aonde tiver, tem situações na nossa vida que a gente está angustiado com alguma coisa na nossa vida. Ou então a gente sente falta de alguém, ou então tem algo que nos ocupa a nossa mente de forma constante. Então, aonde tiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Ou seja, ali, de alguma forma, aquilo é importante para você. Ali tem um valor para você. Ou seja, em outras palavras, prioridade. Eu estou falando de prioridades na sua vida e na minha vida. E nesse filme, como eu falei no início, ele fala que a vida é mais importante do que o tempo. Por quê? O que eu entendi? Noélia, seja bem-vinda. O que eu entendi? Que a vida é feita de relações. Você se relacionar com pessoas, conviver com pessoas. Isso é a vida. Isso sim é a vida. Se a gente for parar para pensar, é isso. Momentos, pessoas, lugares. Então, no filme ele fala isso, que a vida é mais importante do que o tempo. Se você souber estar com as pessoas importantes, que você gosta, que você ama, isso é a vida. Aí está o seu coração, aí está o seu tesouro. E ele fala o seguinte nesse filme: não há nada de errado em sonhar. Os sonhos nos movem. Mas quando você tiver uma idade avançada, vai olhar para trás e você não vai se lembrar o tempo que passou. E aí você pode se perguntar: o que é que você deve lembrar da sua vida? Cada momento que você viveu, mas principalmente com quem você viveu, de que forma você viveu. Só para situar você que tá na live, por que o filme vai nessa linha de pensamento? Eu falei que a história é de um jovem, o Luca, um viajante, e lá nesse lugar especial ele conhece o Maurício, é um senhor de idade. E o Luca, ele está obrigado com o pai, ou ressentido ou magoado com o pai.
ele decide viajar, né, para esse local por causa, de uma certa forma, por causa dessa briga, porque se não tivesse essa briga, ele estaria com o pai. A mãe já tinha morrido, e o que, em termos de pessoas, né, pessoas que ele amava de fato, era o pai. E ele, por estar magoado, ressentido, estava distante, não estava vivendo esse momento com esse pai. Então, viver, né? Quem viver, né, com essas pessoas? Quem são essas pessoas importantes que você ama? A pergunta é: você está próximo ou distante? E o que eu aprendi e vejo desse filme? Que as relações com os pais, para algumas pessoas, pode ser complicada. Pode ter desentendimento, pode ter mágoas, pode ter tudo isso. E esse filme ele traz que cada um, eu, você, cada um tem sua história. Cada um tem a sua história de dor. Isso nos torna seres humanos. Nós temos a nossa história e temos a história de dor em algum momento. E geralmente são pessoas, essas dores são de pessoas próximas. As pessoas que a gente tem mais intimidade, tem mais confiança, vai ter uma dor ali, vai ter uma mágoa, um ressentimento. Porque a proximidade, ela pode causar isso. Não é que o outro faça isso de maldade com você, comigo, quem seja. Ela está sendo a melhor versão dela que ela pode ser. Se a gente for pegar, né, já que o filme ele traz essa visão dos pais, os pais, eles sempre estão dando o melhor e aquilo que receberam lá atrás. Se um desses pais, se um pai, por exemplo, teve a história de ter apanhado muito, de sido cobrado muito, saiu de casa com 11 anos, e um histórico de rejeição, de pancada, de violência em casa, o pai batia na mãe, enfim. É isso que ele vai passar para o filho ou para a filha. E aí entra aquela história, né? Uma pessoa ferida, né? Uma pessoa que fere, ela foi ferida. Então, a forma como a gente pode administrar isso, ter a consciência disso e não passar isso adiante, a responsabilidade é nossa. Por quê? Pegando o exemplo dos pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Se os pais, só o fato de nos deu a luz, já é agradecimento. Se eles parassem por aí, né, parar por aí já era o suficiente. O resto é sua responsabilidade. Já estava bom demais, só o fato de você nascer. Então, se a gente parte desse ponto, vai ter momentos de realmente relações complicadas com os pais, dependendo de como foi isso, né? Tem gente que foi criado com avô, com avó, tem gente que não teve pai, nem avô, nada, foi órfão, e essas pessoas que foram órfãos teve o sucesso, construíram famílias, teve outros que foram para caminhos não muito legais. É isso, Bárbara. Nossos pais fizeram o melhor, né? Eles apresentaram assim, né? Eles, o que eles têm, eles vão dar. E se hoje você, né, vamos pensar, você que está assistindo, né? Você está assistindo uma live
de autoconhecimento. Talvez eles não tiveram essa oportunidade. Você hoje tem consciência. Talvez hoje você pode dar esse passo nessa direção de resgatar. Esse filme ele fala sobre isso. Você tem esse poder na sua mão. Possa ser que você seja bem-sucedida ou não, entre aspas. Mas o fato é que você fez, né? Fez o movimento para. E toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então, com certeza, não será em vão essa ação que você fizer nessa direção. Então, voltando aqui ao filme, uma frase que foi bem marcante desse filme é o seguinte: o passado ruim não quer dizer que você precisa esquecer esse passado. A gente não está falando de esquecimento do que aconteceu no passado. Você talvez não esqueça, mas a forma de lidar. O que realmente a gente precisa é superar esse passado. Superar esse passado. É isso que a gente precisa. Porque no momento que eu supero, eu deixo o passado no passado. Eu deixo o passado no passado. E me dá a possibilidade de viver o presente plenamente, por inteiro no presente. Se eu não supero o passado, eu estou fazendo o quê? Eu estou vivendo, estou indo para frente na minha vida e estou trazendo o passado para o presente. Eu estou tornando esse passado presente. E o meu futuro passa a ser também dessa forma como foi o meu passado. E isso vira um ciclo sem fim na minha vida. Então, o que eu preciso? E o filme traz isso, eu preciso superar o meu passado. E aí, tudo tem o seu tempo determinado. A gente entra na questão do tempo. Tem um tempo para tudo. Tem tempo para o propósito maior. Então, essa frase é bem forte. Tudo tem seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo. Às vezes eu estou falando para uma pessoa, uma visão que eu tenha, né? Fulano, o certo é assim, 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 para determinada situação. Talvez essa pessoa, ela precise de um tempo, se realmente aquilo faz sentido para ela. Às vezes ela precisa de um tempo para poder enxergar daquela forma e se de fato faz sentido e é funcional para ela. Não é pelo fato da gente falar que é certo, que é certo. Talvez funcionou para você e para mim, mas possa ser que não funcione para aquela pessoa. Né? Partindo do seu ponto de vista. Mas tudo tem seu tempo e cada um tem seu tempo para cada coisa. E aí o filme fala, tem tempo para nascer e tem tempo para morrer. Tem tempo para plantar e tem tempo para colher. Aí eu vou pegar essa parte. Tem gente que mal planta e já quer colher. Tem gente que nem planta e já quer colher. A gente precisa respeitar esse tempo. Eu planto, se eu plantar, eu vou colher. Tem tempo de chorar e tem tempo de sorrir. Tem tempo de se calar. Doutora Paola, seja bem-vinda. Vai ter momentos na nossa vida que a gente precisa aprender a se calar, a ficar em silêncio naquele momento. Talvez não é o melhor momento para você falar, porque talvez a pessoa ela não esteja aberta para ouvir. Às vezes o calor da emoção não é o melhor momento para falar. Talvez dar uma volta alguns minutos depois, algumas horas depois, talvez até no dia seguinte, que os ânimos já estão mais calmos. A gente precisa saber o momento de se calar. E tem um momento de falar também.
Se a gente não fala, vai ter momentos que a gente precisa nos posicionar perante aquela situação. Porque se a gente deixa aquela situação, a gente está aceitando. E às vezes não é algo que seja bom para a gente e nos incomoda. A gente precisa falar. Tem tempo de guerra e tem tempo de paz. Então, esse filme ele vai trazendo essa reflexão que eu achei fantástica. E outra coisa bem interessante que o filme traz também é essa questão do nós temos a tendência a responsabilizar, a culpabilizar Deus por situações ruins na nossa vida. No filme, o Luca, né, o jovem, conversando com o Maurício, que é o senhor, ele tem esse sentimento que Deus tirou a mãe dele, que foi ele que tirou. Mas isso, né, para quem perde uma pessoa querida, tudo é a forma de enxergar aquela situação. Tudo tem um propósito, né? Se tal pessoa, né, se você tem uma visão diferente da minha, pode falar aqui nos comentários, né? Se sinta à vontade, aqui é o momento de a gente trocar aprendizados, tá? Ninguém é dono da verdade, né? A visão do outro, a gente vai construindo aqui uma verdade. E essa verdade ela está sempre estando em construção. Então, a perda de alguém, ela tem um propósito, seja para aquela pessoa, para um propósito maior, né? Encerrou um ciclo para aquela pessoa. Então, a gente tem uma tendência a culpar ou a Deus ou as outras pessoas pela situação talvez ruim que a gente esteja passando. É nossa tendência. Mas no momento, o que eu aprendi com a psicologia, com o coach, no momento que eu me responsabilizo, eu começo a buscar o que eu posso melhorar nessa situação aqui. O que eu posso fazer nessa situação para alcançar o que eu quero. No momento que eu me pergunto o que eu posso fazer para melhorar, eu começo a rever algumas ações, sentimentos, comportamentos que eu esteja fazendo ali naquele momento. Me dá a possibilidade de aprender e de crescer. Se eu delego isso, se eu jogo a culpa no outro, nas outras pessoas, eu perco essa chance, essa oportunidade. Então, a gente tem essa tendência, o filme ele mostra isso. E para a gente entender algumas coisas na nossa vida, a gente vai precisar nascer de novo. Aí você pode pensar, como assim nascer de novo, Whindersson? Na minha visão, o nascer de novo é nascer uma nova mentalidade, é mudar a nossa crença. Crença é o quê? Tudo que eu tenho como verdade na minha vida. Tudo que eu acredito na minha vida, ela se tornou uma crença, uma verdade. Da mesma forma que eu criei essa verdade na minha vida, eu posso mudar essa verdade por outra. E no momento que eu mudo a visão de vida ou da situação dali. Então, é preciso nascer de novo para eu entender algumas coisas na minha vida. Mudar o meu foco, o ângulo como eu enxergo aquela situação para realmente eu poder entender algumas coisas que acontecem talvez comigo ou acontece com a outra pessoa ou com as outras pessoas. Pedro, seja bem-vindo. Então, o que em verdade, aí vocês vão concordar comigo ou não, o que nós seres humanos buscamos constantemente? O início de um novo começo. A esperança que tudo seja diferente do que está sendo. Uma nova oportunidade. Qual é o momento que isso mais é ativado na nossa vida? O ano novo. Essa mudança do ano velho para o ano novo. Cria-se esse novo começo
cria essa esperança que tudo será diferente do que está sendo hoje. Inclusive a gente está iniciando de fato o ano agora. Dizem que depois do carnaval é que as coisas de fato elas começam, né, no ano. Então muita gente está esperançosa por esse ano. Então nós seres humanos está sempre nessa esperança desse novo começo. E aí vem a questão do ano novo, e aí eu vou trazer algo interessante para vocês nessa direção. Por que esperar o ano inteiro para fazer essas coisas, certas coisas na nossa vida? Para decidir ser uma pessoa melhor para o próximo ano. Para que só no próximo ano? Aí vem a reflexão do filme. Por que eu não posso fazer hoje esse novo começo? Essa esperança que seria do ano novo, por exemplo, eu posso fazer isso a cada dia. A cada dia que eu acordo é uma nova oportunidade, um novo recomeço na minha vida para fazer algo diferente, ser uma pessoa melhor. É o sentimento de renascer, de renascimento. Isso que, no geral, nos mobiliza. Então deveria esse sentimento existir todos os dias na nossa vida. Comenta aqui abaixo o que você acha disso. Qual é a sua visão sobre isso? Você concorda com isso? O que de fato essa nova oportunidade quer dizer, significa para você? Então, para que isso aconteça, eu preciso crer também, acreditar. Eu vejo também muitas pessoas desacreditadas, porque você só vai se mover em direção daquilo se você realmente acreditar naquilo. Se eu acredito, eu começo a mover. E aí vem um aprendizado excepcional também desse filme. A gente procura longe o que sempre esteve perto de você, debaixo do seu nariz. Talvez seja uma resposta que você gostaria, você está procurando longe. A resposta está aqui, debaixo do seu nariz, está perto. Você precisa procurar longe. Está perto de você. Então, essa frase também, né? Às vezes a gente procura fora a força que a gente precisa ter, a sabedoria que a gente precisa ter, mas ela está aqui, no nosso interior. Se a gente conseguir acessar, a gente tem tudo que a gente precisa. Talvez você não sabe acessar esses elementos, essas características, essas habilidades. Mas essas características, essas habilidades estão aí com você. Você precisa aprender a acessar. Depois que acessar, a usar. Esse filme ele traz isso também. Outro aprendizado é: o passado pode devolver aquilo que me aprisiona, que te aprisiona, de alguma maneira, ou talvez não. Se lembra do que eu falei da questão do passado? Se você consegue superar o passado, fica no passado e você consegue viver o presente. E aí, baseado em tudo isso que eu falei para vocês hoje, a vida passa rápido, ela escorre entre os dedos. E a grande aprendizado que a gente precisa, que eu passo para você a partir desse filme é: não desperdice o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Para isso ser feito, você precisa o quê? Viver, como eu falei lá no início, viver talvez com as pessoas que você gosta,
com as pessoas que te faz bem. Você é resultado das 5 pessoas que você mais convive e conversa na sua vida. Essas 5 pessoas, a pergunta que eu posso te fazer, elas estão levando você ao seu objetivo? Veja quem são essas pessoas que você gosta, que você ama. Passe mais tempo com elas. Aproveite esse tempo. Não desperdice esse tempo. E tenha uma nova visão sobre elas. Como eu falei, atrás de uma pessoa que fere, né, que foi ferida, ela foi ferida, né, e aí ela fere. Ela foi vítima, por isso ela foi vítima também. Se você se coloca como vítima, por exemplo, da situação, e esses pais talvez foram o algoz, o seu algoz, eles sofreram também lá atrás. Então, a lição desse filme é resgatar o que está perdido pelo tempo. Mágoas, ressentimentos, conexões com pessoas que você gosta, ama, para aliviar o seu coração. Não perca tempo, não desperdice o seu tempo perdendo tempo, né, longe de pessoas. Talvez tem gente que passou 11 anos distante porque ficou magoado com fulano, com Beltrano. Não desperdice esse tempo. Resgate o que precisa resgatar. E eu até me lembrei de uma frase que fala o seguinte: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que ele fala sobre a questão de organizar, né? O que está quebrado você consertar, o que estiver faltando você repor, o que estiver fora do lugar você organizar. E é assim na nossa vida emocional, psicológica, e esse filme ele traz isso. Vanessa, seja bem-vinda. Então, se você tem alguma dúvida, quiser colocar alguma visão do que foi falado aqui na live, se sinta à vontade. O meu convite é que você assista esse filme, né, aonde tiver o seu coração. Você pode assistir tá no YouTube, se você quiser assistir. E depois de assistir, eu vou pedir para você comentar aqui abaixo, né? Seja aqui no Instagram ou seja no YouTube, né? Se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, o link está aqui na bio do Instagram. Se inscreva, compartilhe, né? Veja, tem outros vídeos lá. Acompanhe essa jornada desse canal. E eu imensamente, né, parabenizo e agradeço, né, a todos vocês por estarem aqui. Poderem estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui. Colher conhecimento. E toda quarta-feira eu estou aqui compartilhando filmes. Dia de quinta-feira, amanhã, eu trago assuntos da psicologia, coach, foco, produtividade, perfil comportamental, inteligência emocional. Tudo isso para que a gente possa desenvolver, né? A gente esteja mais conectado com a nossa essência, que é realmente o autoconhecimento. Quanto mais a gente mergulha, né, para dentro da gente, a gente conhece mais da gente, automaticamente a gente conhece mais do outro ou das outras pessoas também. E a gente se relaciona, a gente tem mais empatia, e esse é o objetivo, né, aqui. E dia de segunda-feira eu também tenho um quadro sobre depressão e ansiedade. É um horário um pouco diferente, às 20h47. Isso foi resultado dos meus atendimentos clínicos, falando, porque assim, a boa parte dos meus pacientes tem ansiedade ou depressão. E aí tem muita gente que tem muitas dúvidas e por essas dúvidas sofre. E se tivesse uma forma, um canal, um momento que fale sobre isso, talvez muitas dúvidas seriam tiradas e esse sofrimento não precisaria chegar a um estado grave.
e até tomar a decisão de iniciar um atendimento psicológico, ou então, dependendo do grau, procurar um psiquiatra. Então tudo isso, quando você tem orientação, fica mais fácil de você mediar aquela situação para que não se torne grave e você tomar as providências baseado no caminho certo a seguir. A Bárbara também, né, gratidão, né, eu que agradeço por estar aqui, né, e compartilhe esse conhecimento, tá? Seja um vetor de mudança na vida das outras pessoas também. Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau, gente.